Mas o que se sabe é que Isaías serviu ao Senhor mesmo sendo cerrado ao reino. Amém. Motivos para servir. O que leva um homem a se entregar ao serviço do Senhor e a perseverar nesse serviço? Levantam-se reis e caem reis, mas o profeta continua firme. Surgem reis piedosos e o profeta é firme durante o rei piedoso. Surgem reis ímpios e o profeta é firme durante o rei ímpio. Ele é perseguido, ele é preso, ele é torturado, ele é ameaçado com morte, e mesmo diante disso ele permanece firme. O que leva a pessoa a ser assim? Ainda há pouco, eu pensando em qual mensagem eu compartilharia com os irmãos, porque ao longo do ministério, mais de 30 anos estudando a palavra, a gente acaba tendo vários sermões. Eu fiquei imaginando qual compartilhar. E o que me levou a pensar neste foi o pastor Alexandre falando de um pastor que veio para Batatais e morreu, porque pregava o evangelho. O que levou aquele pastor a vir a Batatais, pregar o evangelho mesmo diante da morte e morrer? E o que levou um outro pastor a sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil? E chegando no Brasil, ficar sabendo de uma cidade que matava quem vinha pregar o evangelho. E ele fala, é lá que eu quero pregar. O que levou ele a fazer isso? Meus irmãos, meus amigos, o que leva um jovem nesse mundo imoral, amoral e promíscuo? O que leva esse jovem a procurar ter um comportamento puro? O namoro santo. O que leva uma moça a preservar a sua castidade e a sua virgindade nessa sociedade moral? O que leva um rapaz a preservar a sua pureza, a sua castidade, a sua virgindade, ainda que aos olhos do mundo ele seja zombado por causa disso? O que leva um casal a procurar permanecer num casamento que glorifica o Senhor, com amor, com cumplicidade, com sacrifício, com fidelidade? O que tem levado esta igreja a permanecer firme ao longo de 41 anos? O que tem levado tantas pessoas a se levantarem para o ministério? Gabriela, uma jovem, deixou sua família, deixou o seu conforto, deixou o seu dia a dia natural, foi para um seminário, e hoje está lá no meio do mato, num local que você só chega de barco. O que leva, meus irmãos? O que leva, meus amigos? Quais são os motivos? Esse texto tem nossas respostas. E que as respostas desse texto sejam no coração de Deus, no teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Observe, por favor, no versículo 1. No versículo 1, começa a narrativa. E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Judá teve um rei que levou aquele povo à prosperidade, levou aquele povo a uma estabilidade, levou aquele povo a ter uma economia que lhe trouxesse segurança e fartura. Quem foi esse rei? Uzias. E Uzias, ele foi rei em Judá durante 52 anos. Ele sozinho reinou 52 anos. Foram 52 anos de fartura, 52 anos de estabilidade, 52 anos de segurança. Mas agora está dizendo que esse rei morreu. O trono de Judá, ele agora está vago, vazio, desocupado. É um momento onde a nação se sente insegura, onde a nação se sente temerosa. E talvez dê para a gente entender um pouco isso, porque diante do momento político, econômico, jurídico e ideológico, como é que o Brasil se encontra? Cheio de apreensão, cheio de dúvidas. E é nesse contexto que Isaías ele fala: olha, quando o trono de Judá se encontrou vazio, quando o povo de Judá se encontrou seguro, continua lendo aí, eu vi o Senhor. Amém. E como é que ele viu o Senhor? Assentado num alto e sublime trono. Meus irmãos, o que é que nos leva a ver?
O que nos leva a servir? O que nos leva a perseverar? O que nos leva a crer, a servir e a perseverar é ter uma visão correta de Deus. E nessa visão correta de Deus é saber que ainda que o trono de Judá esteja vago, o trono Todo-Poderoso estará sempre ocupado. Meus irmãos, meus amigos, é saber que ainda que o trono dos homens seja vago, seja vazio, seja desgovernado, o trono da eternidade, o trono que governa os céus e a terra, o trono que governa todas as criaturas, o trono que governa a minha vida, o meu casamento e a minha família, ele está ocupado. E quem está sentado nesse trono sabe o que faz, e faz sempre o melhor para o seu povo. Meus irmãos, meus amigos, eu não dependo de Uzias, eu não dependo de Jotão, eu não dependo de Acás, eu não dependo de Ezequias, eu não dependo de Manassés, eu não dependo de Bolsonaro, eu não dependo de Lula, eu não dependo de Trump, eu não dependo de Putin, eu não dependo de Alexandre de Moraes, eu dependo de Deus, o Todo-Poderoso. É por isso que eu creio, é por isso que eu sirvo, é por isso que eu persevero. Em primeiro lugar, meus irmãos, voltemos os nossos olhos ao Senhor, tenhamos uma correta compreensão do Senhor e percebamos onde o Senhor está. Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele governa os céus e a terra. Ele governa o passado, o presente e o futuro. Ele governa o tempo e a eternidade. Conta-se que um pastor, ele tinha um filho infante, e o seu filhinho infelizmente adoeceu. E no meio do seu adoecimento, conforme procurou saber a doença, descobriu que o seu diagnóstico era leucemia. Câncer machuca qualquer um, mas o câncer de uma criança machuca ainda mais. E aquele pai, ele viu seu filho sofrendo aquela doença terrível. Ele viu o menino definhando, sentindo dores. Qualquer coisa lhe trazia uma infecção. E aí o menino foi submetido à quimioterapia. E a quimioterapia não é a nossa inimiga, a quimioterapia é a nossa amiga, mas é uma amiga cruel que machuca bastante. E ele viu o filho definhando, ora pela doença, ora pela tentativa da cura. O menino chegou no estado degenerativo, chegou no estado terminal. O menino foi para o UTI, foi para o coma e o menino morreu. E o pastor teve uma coisa que vários servos de Deus nas Escrituras tiveram e muitos têm tido no dia a dia: uma crise de fé. Jeremias teve, João Batista teve, e se eu não fosse sincero, eu vou dizer que algumas vezes também eu tive. E aquele pai, pastor, começou a perguntar no seu coração: Deus, onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava quando meu filho adoeceu? Onde o Senhor estava quando o diagnóstico foi de leucemia? Onde o Senhor estava diante das infecções, diante das dores? Onde o Senhor estava diante do tratamento tão doloroso da quimioterapia? Deus, onde o Senhor estava quando o meu menino, ele foi para a UTI, ele entrou em coma e ele morreu? Meus irmãos, meus amigos, não é questionamento que vem às nossas mentes? Lembra dos discípulos na tempestade em alto mar? Eles voltam até Jesus e falam: Senhor, não se te dá que pereçamos? E aquele pastor, segundo chegou a mim, lhe veio então uma voz no seu coração. Não é aquela coisa sobrenatural, aquela coisa audível, é algo que Deus fala para o seu povo, quando o seu povo abre o seu coração diante dele. E lhe veio a seguinte ideia, o seguinte pensamento, a seguinte voz: Deus estava onde ele sempre esteve. Deus estava no mesmo local onde ele esteve quando Jesus Cristo, o Filho dele, estava crucificado. Deus está no trono. Meus irmãos, haja o que houver, venha o que vier, Deus está no trono. A Bíblia diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Independente de quem será o rei, independente das circunstâncias favoráveis ou adversas, nós podemos crer, porque nós cremos
persevere na sua fé. Persevere no seu compromisso de pureza, de castidade. Persevere no seu compromisso de honrar o Senhor, porque vale a pena. Ele está no trono e Ele está tomando conta de você. Igreja Batista de Serrana e igrejas outras aqui representadas, reafirmemos o nosso compromisso de crer, de servir e de perseverar. O nosso Deus está no trono. Mas, meus irmãos, meus amigos, a passagem é tão rica. O texto diz assim no finalzinho do verso 1: e a cauda do seu manto enchia o templo. Onde foi que Isaías viu a Deus? Isaías viu a Deus no trono. Mas em qual local? No templo. Vamos entender um princípio aqui? Lembra que uma vez um jovem chamado Samuel, ele ouve Deus chamá-lo, dizendo assim: Samuel, Samuel. E pela segunda vez: Samuel, Samuel. E então pela terceira vez: Samuel, Samuel. Até que Samuel responde: fala que teu servo ouve. Onde é que Samuel estava? Lembra do tabernáculo? Que era uma expressão do templo antes de Salomão construir. Isaías viu a Deus no templo. Samuel ouviu a Deus no templo. No Salmo 73, Asaf, um servo do Senhor, ele vai ter uma crise de fé. Ele fala no verso 1: bom é Deus para com Israel, para com o coração puro. E ele fala: quanto a mim, quase que meus pés escorregaram, quase que eu caí. Ele vai dizer: Deus é bom, mas eu sou falho, quase que eu caí. E ele fala que começou a ficar se comparando com os ímpios. Ele começou a se comparar com as pessoas deste mundo. E aí tem moças que se comparam com uma... eu não vou citar nomes para não parecer que a gente está criticando as nossas artistas, as pessoas de fama. Tem rapazes que começam a se comparar com aqueles que são chamados de celebridades, um jogador de futebol, alguma coisa. E começa a parecer que as pessoas sem Deus vivem melhor do que as pessoas com Deus, não é assim? Asaf começou a achar isso. Aí Asaf vai discorrendo sobre a sua crise de fé e ele termina dizendo: até que entrei no santuário do Cristo. Amém. Meus irmãos, nós precisamos ter uma visão de Deus. Nós precisamos compreender quem é Deus. Mas para nós sabermos quem é Deus e termos uma visão de Deus, nós precisamos estar onde Deus se manifesta. Amém. E Deus, Ele pode falar com você em qualquer lugar. Ele pode falar com você na sala da sua casa, no quarto da sua casa. Ele pode falar com você no banco de uma praça e na cadeira de um shopping. Mas Ele escolheu falar no local onde o povo dele se reúne. Faça parte da igreja, participe dos cultos, seja presente, porque é ali que Deus se manifesta de uma maneira especial. Ele disse: onde houver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali eu estarei. De tal forma que muitas vezes você vai deixar de ouvir a voz de Deus, não porque Ele deixou de falar, mas porque você não está onde Ele costuma se manifestar. Valorize a igreja de Cristo. Valorize o culto de oração. Valorize a escola dominical. Onde o povo do Senhor estiver reunido, faça a questão: eu quero estar ali, porque Deus tem algo a dizer. Meus irmãos, no versículo 2 é dito assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Isaías está ampliando, ou está indo além da descrição da sua visão. Ele fala que viu a Deus no alto e subiu no trono, as abas enchendo o templo. Ele fala que ele viu seres celestiais. Deus, Ele, na sua sabedoria, Ele cria tudo com diversidade. Olha para a criação terrestre. Você tem as aves, mas as aves não são iguais umas às outras. Tem um gavião, tem um falcão, tem águia. Tem os animais terrestres, mas os animais terrestres não são iguais uns aos outros. Tem urso, tem um leão, tem um tigre. Tem os animais aquáticos, mas os animais aquáticos não são iguais uns aos outros. Tem um golfinho, tem um tubarão, tem a baleia. A Bíblia diz que a criação celeste é muito mais rica do que a criação terrestre. Se na terra já existe diversidade, imagine nos céus.
Nos céus, os seres celestiais não são iguais. A gente pensa que anjo é tudo igual, né? A Bíblia vai falar sobre principados, sobre tronos, sobre potestades. A Bíblia vai falar sobre querubins, sobre serafins, vai falar sobre arcanjo. A Bíblia fala sobre seres celestiais que têm 4 asas. A Bíblia aqui está falando sobre seres celestiais que têm 6 asas. E a Bíblia fala sobre seres celestiais que não têm asa nenhuma. Nessa descrição da glória e da majestade de Deus, ele está vendo seres celestiais de grande glória. É mais ou menos se você entrasse no exército. Tem soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel, general. Não é assim? Entre os seres celestiais existe diversidade, existe hierarquia. E ele está vendo um grupo de seres celestiais cheios de glória, cheios de majestade. E esses seres celestiais estão voando em torno do Senhor. E é interessante como é que ele percebe: esses seres celestiais têm 6 asas. Com 2, eles cobriam os pés. Sabe o que isso quer dizer? Que até os seres celestiais que não têm pecado, eles cobrem os pés na presença do Senhor. Lembra que a Bíblia fala? Guarda o teu pé quando estiveres na casa de Deus. Esses seres celestiais, eles cobrem os rostos. Sabe o que isso quer dizer? Reverência na presença do Senhor. E com as outras 2 asas, eles voavam. Parece que 4 asas estavam voltadas à adoração e 2 asas voltadas ao serviço. Isaías, ele vai ter essa visão de Deus e ele vai servir o Senhor, entendendo o seguinte: que o serviço que ele oferece a Deus não é um favor a Deus, é um favor que Deus oferece a ele. Deus, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele não me criou porque ele precisava da minha adoração. Às vezes a gente acha que Deus criou o homem porque queria que o homem ficasse louvando ele o tempo inteiro, né? Não, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Sabe por que Deus criou o homem e criou os anjos? Quem é pai, quem é mãe, vai me entender bem. Por que os pais querem ter filhos? É para ter alguém para dizer assim: menino, vai na padaria para mim? Os pais querem ter filhos para dizer assim: menino, vai lá e lava a louça? Não, minha mulher não precisava de filho para mandar ninguém lavar a louça, ela já tinha um marido. Não, meus irmãos, os pais querem ter filhos porque eles querem ter alguém a quem eles possam amar de uma maneira especial. Não é por isso que os pais querem ter filhos? Por que Deus criou os seres celestiais? Por que Deus criou o homem? Porque Deus, ele é amor e ele quer ter aqueles a quem ele ama de maneira especial. Porque Deus é bom e ele quer ter aqueles a quem ele manifesta a sua bondade. Porque Deus é graça e ele quer ter aqueles a quem ele transmite a sua graça. Ora, Isaías está percebendo o seguinte: eu não sirvo a Deus porque Deus precisa do meu serviço. Eu sirvo a Deus porque Ele me dá o privilégio de fazer algo que conheça o seu nome. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Mas se Ele precisasse, Ele tem os seres celestiais que podem fazer muito melhor do que qualquer um de nós. Mas veja o que esses seres celestiais faziam. Versículo 3 diz assim: clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, meus irmãos, que o Senhor se agrade em abrir os nossos ouvidos, os nossos corações para entendermos essa lição. Você vai perceber que sempre que os seres celestiais falam de Deus, a ênfase que eles dão é sobre a santidade de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, é dito a mesma coisa. João tem uma visão dos céus, e nessa visão dos céus ele vê seres celestiais. E os seres celestiais, de dia e de noite, ficavam dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No Velho Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego. Sempre que os seres celestiais se referem a Deus, qual é a ênfase que os seres celestiais dão? Santo, Santo, Santo. A Bíblia diz que Deus, Ele é bom. E louvado seja o Senhor, Ele é bom.
Mas a Bíblia não diz bom é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Deus ele é amor, e realmente Deus é amor, é a sua essência. Mas a Bíblia não fala amor é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala que Deus ele é soberano, e realmente Ele está no trono, domina tudo e domina todos. Mas a Bíblia não fala soberano é o Senhor dos Exércitos. Entre os atributos de Deus, qual é que a Bíblia dá mais ênfase? Santidade. E meus irmãos, meus amigos, santidade hoje é o atributo esquecido de Deus. Pode perceber, as igrejas de forma geral falam muito do amor, muito da graça, muito da bondade, e não é errado, porque Deus é amor, é graça e é bondade, mas estamos esquecendo de falar da santidade. Por que faz uma afirmação tríplice? Santo, santo, santo. Porque a Bíblia ensina que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o seu Espírito. Meus irmãos, meus amigos, o nosso serviço ao Senhor tem que ser um serviço voluntário, é verdade. Mas não é porque é voluntário que vai ser um serviço feito de qualquer jeito, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus santo. Amém. E é por isso que nós incentivamos as pessoas a uma vida de pureza. Santidade nos olhos, cuidado com o seu celular, porque está sendo uma fonte de pecado na vida de muita gente. Santidade com as palavras, palavra top não é coisa de quem pertence a Deus. Santidade no namoro, sexo fora do casamento é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Meus irmãos, santidade na programação televisiva. Eu sou brincalhão, eu gosto de sorrir e gosto de fazer as pessoas sorrirem. Mas às vezes você, para ouvir uma piada engraçada, você tem que ouvir tanta besteira no meio, que quem tem compreensão da santidade de Deus, prefere ficar sem um sorriso. Santidade, meus irmãos, cultivemos isso. Compreendamos que a coisa principal manifesta sobre Deus é que Deus ele é santo. Não é que o crente ele vai ser legalista, ele vai ser puritano, ele vai ser fariseu. Não, todos nós somos pecadores. E o pecado, enquanto nós estivermos nessa vida, ele estará assim, nos embaraçando, nos perseguindo. Mas nós, por causa de Deus, por causa do sangue de Cristo, por causa do Espírito que nos habita, nós lutamos contra o pecado. De maneira que o crente, quando peca, ele se entristece, ele chora. Ele diz: Senhor, me perdoa, eu não quero isso na minha vida. Qual é a diferença de uma pessoa que tem isso no coração e a pessoa que não tem? A pessoa que não tem, ela corre atrás do pecado. Mas a pessoa que tem, ela corre do pecado. Amém. Como é que está a sua vida? Como é que está seu namoro? Como é que está o seu celular? Em nome de Cristo, lembra disso. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Observe, por favor, o que vai acontecer no versículo 4. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Estavam no templo. Aí o templo tinha os seus alicerces. E porque os seres celestiais diziam que Deus é santo, os alicerces tremiam. Ora, se o alicerce, que é uma coisa inanimada, treme diante da santidade de Deus, quando nós que somos seres dotados de imagem e semelhança do Senhor, não devemos tremer diante da sua santidade. Quanto mais nós que temos o Espírito de Cristo e professamos o seu nome, tremamos diante da santidade do Senhor. O que é que faz Deus diferente de todos os conceitos de divindade que as pessoas fazem? Ora, as pessoas têm um conceito de divindades, onde as divindades fazem coisas boas. As pessoas têm conceito de divindades, onde as divindades têm poder. As pessoas têm conceito de divindades, onde as divindades fazem coisas parecidas com o que Deus faz.
Só que as pessoas não têm o conceito de divindade, onde a divindade seja santa e busca santidade para quem se tornou. Apenas o Deus verdadeiro. O que vai acontecer então? Versículo 5. Versículo 5, Isaías fala assim: ai de mim, vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos ter uma visão de Deus, porque quando nós temos uma visão de Deus, nós passamos a ter uma visão de nós mesmos. Quando nós temos a correta compreensão de quem é Deus, nós passamos a ter a correta compreensão de quem nós somos. O que Isaías está dizendo? Eu vejo a Deus. Se eu vejo Deus, Deus me vê. Eu estou vendo um Deus santo, rodeado de seres santos. Ele está vendo um homem pecador, rodeado de pessoas pecadores. Eu estou com um problema com esse Deus, eu vou perecer. Meus irmãos, meus amigos, tempo não é carinhoso. Eu vou tomar a liberdade de mastigar um pouco essa ideia. Você vai num restaurante e de repente, nesse restaurante, você percebe que o cozinheiro tem um bom tempero. O cozinheiro faz tudo com capricho. Você gosta de uma comida mais cebolada? Ele é caprichoso. Você gosta de uma comida assim mais temperada? Ele é caprichoso. Você é apaixonado pela comida desse cozinheiro, até que você descobre uma coisa do cozinheiro. Esse cozinheiro, ele não tem higiene. Ele está ali mexendo na salada e de repente ele está suado, ele passa a mão na testa e mexe na salada. Ele de repente ali, sei lá, alguma coisa caiu no chão, ele pega no chão, dá uma sacoladinha e continua mexendo. Desculpa, não queria levá-lo a um sentimento de enjoo, mas ele está gripado. E mexe a carne. O tempero dele é maravilhoso. Mas você descobriu que o camarada não tem higiene. Você come essa comida? Ou melhor que tem alguém fazendo isso? Você come? Você come? Ou melhor que seja o tempero, você não come porque você tem um padrão de higiene. E se estiver abaixo do seu padrão de higiene, ora, não adianta dizer que a comida é boa, você não come. Não é verdade? Deus tem padrão de santidade, meu irmão. Deus tem padrão de santidade. Ou melhor que você diga que é isso, que é aquilo. O padrão de santidade dele, você jamais vai conseguir atingir. É isso que nós precisamos entender. Isaías, ele está dizendo, ai de mim. Não é verdade? Você está com o texto aberto? Olha o capítulo 5. No versículo 8, ele diz assim: ai dos que ajuntam. Não é assim no capítulo 5, verso 8? No versículo 11, ele fala, ai dos que se levantam. No versículo 18, ele fala, ai dos que puxam iniquidade. No verso 20, ele fala, ai dos que chamam o mal de bem. No verso 21, ele fala, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. No 22, ele fala, ai dos que são poderosos para beber vinho. Você percebeu que no capítulo 5 ele fala ai 6 vezes? Mas é sempre ai dos outros, ai dos outros, ai dos outros, ai dos outros. Mas no capítulo 6 ele está tendo uma visão de Deus. Ele não está mais olhando para o pecado dos outros, ele está olhando para o Deus Santo. E agora ele não vai dizer ai dos outros, ele vai dizer ai de mim. Meus irmãos, não é que nós, como voz do Senhor, não vamos proclamar que as pessoas que estão no pecado estão em situação de condenação. Ai da prostituição, ai do homossexualismo, ai do adultério, ai do roubo, ai da mentira, ai disso tudo. Mas eu não estou numa posição onde eu diga ai dos outros porque eu estou numa situação melhor do que eles. Ai de mim porque eu sou igualmente pecador. Ai de mim. Isaías, ele vai crer no Senhor, ele vai servir o Senhor, e ele vai perseverar no Senhor, não como aquele que é bom,
mas como aquele que precisa desesperadamente da misericórdia do Senhor. Essa igreja, 41 anos, 41 anos, dizendo que precisa da misericórdia de Deus. Meu amigo, o seu casamento precisa da misericórdia de Deus. A sua família precisa da misericórdia de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus. Digamos para o Senhor: Deus, ai de mim, eu sou pecador. Jesus, ele fala que 2 homens subiram ao monte para orar. E Jesus descreve o primeiro como um fariseu. Hoje a expressão é ofensiva, na época era elogiosa. O fariseu era a melhor religião que existia na época. Se dissesse que uma pessoa era fariseu, os outros entenderiam que era uma pessoa de bom comportamento, de boa índole. Então o fariseu naquela época era alguém do início. Só que esse fariseu, Jesus fala que ele dizia assim: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Ele fala: Senhor, obrigado, porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não adultero. Deus, obrigado, porque eu oro todos os dias, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, e eu jejuo várias vezes na semana. Só faltou ele dizer assim: Deus, que sorte que o Senhor tem por ter nos servido igual a mim. Só faltou ele dizer isso. Aí ele fala assim: Deus, obrigado, porque eu não sou nem como esse publicano que está do meu lado. Enquanto que o fariseu era visto como a nata da sociedade, o publicano era o personagem mais mal visto daquela sociedade. O publicano era o personagem mais mal visto. Só que Jesus fala que o publicano, ele nem ia para o alto, ele levantava a cabeça. Tanta vergonha que ele tinha. Ele só batia no peito e dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala que foi esse publicano que desceu para casa justificado por Deus. Aprendamos a bater no peito. Aprendamos a nos derramar diante do Senhor, colocar a boca no pó e dizer: Deus, ai de mim, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, Senhor. Eu não sou o marido que eu deveria ser. Eu não sou o pai que eu deveria ser. Eu não sou a pessoa que eu deveria ser. Eu não sou o pastor que eu deveria ser. Deus tem misericórdia de mim. É por isso que nós precisamos entender que não devemos ser tratados a partir das nossas obras, porque as nossas obras não nos ajudam, só nos condenam. Não dos nossos méritos não nos ajudam, só nos condenam. Nós precisamos buscar ser tratados a partir dos méritos e das obras de Jesus Cristo, porque ela não nos condena, ela nos salva. O que vai acontecer? Observe, por favor, o versículo 6. Porém, Isaías está entendendo que ele vai perecer. Ele está entendendo que não tem salvação, não tem escape para ele. Porém, um dos serafins voou para mim com uma brasa que tirara do tenar, do altar, com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Meus irmãos, tem tantas lições aqui nesses 2 versos. Ele está dizendo que com a brasa o pecado de Isaías foi expiado. Ora, nós não aprendemos que a única coisa que expia pecado é o sangue de Cristo. Por que aqui está dizendo que é a brasa? Bom, quem conhece um pouco do contexto ali, fala que Isaías estava no templo. E quando você entrava no templo, a primeira coisa que você encontrava era um altar de sacrifícios. Você sacrificaria um cordeiro, e esse cordeiro sacrificado, ele seria queimado nesse altar que estava cheio de brasa. Percebeu de onde veio a brasa? A brasa que expiou o pecado de Isaías veio do altar do sacrifício, onde o cordeiro era queimado. Esse cordeiro apontava para Jesus Cristo. Lembra que João Batista, quando olha para Jesus, fala: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, o cordeiro queimado no altar do templo apontava para Jesus. É a morte de Jesus que perdoa o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica. Ora, se o cordeiro apontava para Jesus, aquele altar apontava para a cruz de Jesus. Assim como veio brasa do altar para perdoar o pecado de Isaías, vem
perdoa a todo aquele que clama, a todo aquele que se arrepende, a todo aquele que confessa os seus pecados e crê em Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, o que é que nos faz crer? É saber que em Jesus Cristo nossos pecados são perdoados. O que é que nos faz perseverar? É saber que Jesus Cristo não desiste de nós. O que é que nos faz servir? É saber que o sangue de Cristo nos capacita a estar na presença de Deus. Mas esse texto ele é muito rico. Observe que o texto diz que o ser celestial, ele pegou a brasa com uma tenaz. Tenaz é aquele alicate de ferreiro. Ferreiro trabalha com ferro em brasa, mas o ferreiro não pode pegar com a mão. Então ele usa um tipo de alicate, um tesourão, é um tenaz. Aí com essa tenaz ele pega o ferro, coloca no chão, puxa, bate no ferro. Ser celestial não tem corpo físico. Se não tem corpo físico, ele não sente dor física. Ora, por que ele pegou a brasa como tenaz? Mas para mim o que mais chama a atenção não é ele ter pego a brasa com a tenaz. Para mim o que mais chama a atenção é onde ele colocou a brasa. Onde foi que ele colocou essa brasa? Nos lábios de Isaías. Meus irmãos, o ser celestial que não sente dor física, ele não pegou a brasa com a mão, pegou com a tenaz. Mas Isaías, que sente dor física, ele recebeu a brasa nos seus lábios. Tem missão espiritual aqui. Primeiro, por que foi no lábio? Lembra que Isaías falou? Ai de mim, vou obedecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Onde é que Isaías falou que estava o problema dele? Nos lábios. Onde é que a graça veio para perdoar o pecado? Deus trabalha com o homem na raiz do seu problema. Deus trabalha com o homem na raiz do seu problema. Eu, no meu curso missionário, eu tive noções de enfermagem para contextos indígenas que não tivessem nenhum socorro médico. Não era o exercício ilegal da profissão. Era aquele negócio. Se não tiver nenhum outro jeito, a gente tenta ajudar de alguma maneira. E eu aprendi, entre outras coisas, a fazer exame de toque. Para o caso de uma pessoa, por exemplo, ter apendicite. Então, o apendicite, geralmente, é uma dor muito intensa no lado direito do abdômen. Aí a pessoa, ela chega, com uma dor muito intensa. Aí a gente vai examinar com toque. Mas eu aprendi o seguinte: a pessoa chega com a dor aqui, você não vai tocar aqui. Eu aprendi a tocar aqui, ó, bem longe do local da dor. Por quê? Eu sei que ali não é o local, mas é para a pessoa, ela para ela baixar a guarda quando eu toco. Se ela sente dor aqui e você falou, vou tocar aqui, ela se fecha e não deixa você tocar. Então você começa aqui, ó, comendo pelas beiradas. Aqui dói? Ele fala não, e ele está percebendo que a sua mão não machuca. E aqui dói? Não. E aqui dói? Não. Ele vai baixando a guarda. E quando ele baixar a guarda, você vai falar, e aqui dói? Aqui dói. Eu aprendi assim. Eu aprendi já ouviu a expressão rodear o toco? O que é rodear o toco? Você está com o machado. Você precisa derrubar a árvore. No lugar que você bater o machado, vai machucar, concorda? Mas você fica rodeando para ver o que bate. Deus, ele não vai pelas beiradas e Deus não rodeia o toco. Ele vai na raiz do problema. Veja bem, uma vez, um jovem rico chegou até Jesus para dizer, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu guardo todos os mandamentos, eu sou o cara. Jesus vai pedir para aquele jovem o que ele nunca pediu para ninguém. Ele nunca pediu para ninguém, vai, vende tudo que tens. Só pediu para aquele jovem. Por qual razão? O texto fala que aquele jovem, ele era apegado às riquezas. Deus vai na raiz do problema. No caso do jovem, era o dinheiro. No caso de Isaías, eram os lábios. E a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos: se Deus for trazer uma brasa para a tua vida nessa noite, onde é que essa brasa precisa tocar? Se Deus for trazer uma brasa para a sua vida hoje, onde é que essa brasa tem que ser colocada? Tem pessoas que precisam de uma brasa no bolso.
porque a lareira é materialista. Tem pessoas que precisam de uma brasa no celular. Quantos casamentos têm sofrido porque um dos dois cônjuges faz mau uso do celular? Tem pessoas que precisam de uma brasa nos olhos porque têm praticado muita impureza. Tem pessoas que precisam de uma brasa na língua porque conversa tanto que a língua dá uma volta nessa igreja e faz um laço no final. Meu irmão, tem pessoas que precisam de uma brasa no casamento. Tem pessoas que precisam de uma brasa no orgulho, no ego. Tem pessoas que precisam de uma brasa no coração cheio de amargura. Não perdoa, não pede perdão. Se Deus tem uma brasa para trazer na sua vida nessa noite, onde essa brasa deve ser colocada? Abre seu coração com Deus, porque essa brasa é para perdoar. Essa brasa é para purificar. Pense bem, no primeiro momento, aquela brasa foi agradável para Isaías? Já aconteceu de você ir comer e você colocar uma coisa quente na boca? Batata. Você vai almoçar e de repente você está com fome, aí você pega a batata e joga na boca. E aí você percebe que a batata está quente. A experiência é boa? É dolorosa. Uma batata, porque os nossos lábios é uma das partes mais sensíveis ao calor. Se uma batata já queima, imagina uma brasa. Sabe o que isso quer dizer? Que o agir de Deus é doloroso para a nossa carne. O agir de Deus é doloroso para esse coração pecaminoso. Isaías está lutando com Deus. E Isaías abraça a Deus e fala: não te solto, senão vai abençoares. Deus vai abençoar Isaías, mas para abençoar Isaías, toca na perna de Isaías. E a partir disso, Isaías ele começa a mancar. Porque o agir de Deus é doloroso para a nossa carne. A nossa carne ela tem que ser quebrada. A nossa carne tem que ser crucificada. A nossa carne, ela precisa ser morta. Esse coração meu, ele ama coisas que Deus odeia. Se eu viver um casamento a partir desse coração, meu casamento não será feliz. Eu preciso de uma brasa no meu coração. Se eu quiser viver a minha vida a partir dos meus olhos, da minha vontade, eu vou fazer muita besteira. Eu preciso de uma brasa na minha vontade. O agir de Deus, no primeiro momento, ele é doloroso. Mas lembra o que o ser celestial falou no finalzinho do versículo 7? Eis que teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi expiada. O agir de Deus, ele pode ser doloroso no primeiro momento, mas será sempre maravilhoso no final. A brasa do Senhor perdoa. A brasa do Senhor purifica. A brasa do Senhor transforma. Submeta-se à brasa do Senhor. De tal maneira que eu clamo: Deus traz graça para a minha vida. Senhor, olha, manda um anjo, não vem com até mais não, manda um anjo pegar o altar inteiro e derramar. Por mais doloroso que seja, vale a pena. É bom ser crente, é bom servir a Deus, é bom perseverar no Senhor. Deus cuida de nós. Deus perdoa, Deus transforma, Deus salva, Deus faz maravilhas. Meus irmãos, última lição, versículo 8, diz assim: então, ele é uma conjunção conclusiva. É uma conjunção que liga o que estava antes ao que virá depois. Então, depois de Isaías ver a Deus, depois de Isaías ter uma compreensão da grandeza, da soberania, da majestade de Deus, ter uma compreensão de que Deus, ele já é servido, não precisa de nada nem de ninguém, ter uma compreensão da santidade de Deus, depois de Isaías ter uma compreensão do seu pecado, e glória ao Senhor, depois de Isaías ter uma compreensão do perdão de Deus pelo seu pecado. O perdão de Deus é maravilhoso. Eu vou só te compartilhar uma experiência rápida. Nós temos a alegria de termos vários missionários em contextos transculturais. E contexto indígena, por exemplo, existe a prática cultural do infanticídio. Eles matam bebês. Eles fazem não é porque eles acham bonito,
É porque existe uma coisa chamada opressão espiritual. Eles têm alguns tabus. Então, se nasce gêmeos, eles pensam o seguinte: um é do pai, o outro é de um espírito. Se a gente não matar o bebê, a gente vai ser amaldiçoado. Se nasce uma criança com alguma enfermidade, eles associam isso a uma maldição espiritual e eles matam o bebê. E a maneira como eles matam varia de cultura para cultura. Tem cultura que a mãe pega o bebê recém-nascido e solta no chão. O menino, o bebê recém-nascido cai, é um pouco frágil, tem ali talvez um traumatismo craniano e morre. Tem cultura que o pessoal pega o bebê, leva para o meio do mato e deixa lá. O bebê é morto por hipotermia. Tem culturas que colocam folhas na garganta da criança e a criança morre sufocada. Tem culturas que pegam o bebê recém-nascido com a placenta e colocam em cima de um formigueiro. Perceberam como é que o bebê é morto? Eles não fazem isso porque acham bonito. Eles fazem isso por opressão espiritual. E uma cultura onde essa missionária estava, pela cultura, quem tinha que fazer isso era a avó. A vovó do bebê que tinha que fazer. Aí a missionária, depois de aprender a língua e a cultura, foi falar de Cristo. E uma avó que já havia matado muitos bebês, ela vivia com uma angústia por causa da culpa do seu coração pelo tanto de bebê que ela já tinha matado. Quando essa vovó indígena ouviu de Jesus e ouviu do perdão de Jesus, e que por causa do sacrifício de Jesus, ela, depois de ter feito tanta atrocidade com tanto bebê, ela podia ser perdoada. Essa mulher rompeu em choro, rompeu em lágrimas, rompeu num quebrantamento de falar: puxa, que bom, tem perdão para o meu pecado, tem alívio para a minha culpa, tem transformação para a minha alma. Meus irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Nós somos perdoados, somos salvos, somos redimidos. Não há mais nada que nos condena, nos separe de Deus. Aí o texto fala: então, depois disso tudo, de perceber a salvação, o que o verso 8 diz? Então ouvi a voz do Senhor. Você percebeu que do versículo 1 até o versículo 7, Isaías viu a Deus, viu os anjos e ouviu os anjos. Mas até então Isaías não tinha ouvido a Deus. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos no nosso pecado, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Isaías 59, verso 1 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e os ouvidos do Senhor não estão surdos que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Ele não vos ouve e de maneira que Ele não vos salva. Por que Isaías não tinha ouvido a voz de Deus até então? Porque até então ele não tinha o perdão dos seus pecados. Meu amigo, Deus fala. Deus fala poderosamente. Deus fala amorosamente. Deus fala graciosamente. Mas enquanto não houver arrependimento e abandono de pecados, enquanto não houver o perdão de Cristo, o homem está impedido de ouvir a voz de Deus. Mas como é que o verso diz? Então, agora que ele foi perdoado, depois de dizer: ai de mim vou perecer, depois da misericórdia do Senhor alcançar, aí ele fala: então ouvi a voz do Senhor. E como é que a voz do Senhor se manifestou? A quem enviarei? Percebe que a voz não disse assim: Isaías, eu quero enviar você? Só estava Deus e Isaías ali. Os seres celestiais já estavam servindo. Por que Deus não fala: Isaías é com você? Porque a voz do Senhor, ela age da seguinte maneira: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ora, Ele é Senhor dos exércitos. Sendo Senhor dos exércitos, Ele podia usar de força e de violência. Não é assim que Vladimir Putin fez na Ucrânia? O exército do Senhor é maior do que o de Vladimir. Mas mesmo sendo o Senhor dos exércitos, Ele fala: não por força nem por violência. Ele está dizendo: Isaías, não é porque eu te perdoei, não é porque eu te criei, não é na coerção, não. Isaías está sendo a voluntariedade. A quem enviarei? Meu amigo,
o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, a transformação da sua vida, a entrega do seu coração a Cristo, não é por coerção, não é por obrigação, é por um ato de fé, livre da sua parte. A voz de Deus está sendo dita aqui nessa noite. E você precisa pensar o seguinte: é comigo, é para mim. Meu irmão, acerca de servir o Senhor, de se entregar à obra do Senhor. Aqui tem pastores que Deus quer levantar em nome de Jesus. Aqui tem missionários que Deus quer levantar em nome de Jesus. Para que essa obra que se completou na cruz de Cristo seja conhecida em todo o mundo por aqueles que se levantam voluntariamente ao serviço do Senhor. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Algo que me chama a atenção. Você percebeu uma mudança de atitude de Isaías entre o verso 5 e o verso 8? No verso 5 ele não está com medo. No verso 5 ele fala: ai de mim, vou obedecer. Então qual é a leitura que eu faço? No verso 5 ele quer se esconder. Ele fala: puxa, eu preferia que Deus não olhasse para mim, porque eu sou pecador. Ele olhando para mim, ele vê meu pecado. Mas no verso 5 ele quer se esconder. No verso 8 ele está dizendo: Deus, olha para mim aqui, ó. Percebeu que agora ele chama a atenção para si? O perdão de Deus nos deixa à vontade diante do Senhor. Não é que ele deixou de ser santo, não é que nós deixemos de ter reverência para com ele, mas é que agora nós temos um relacionamento com Deus, não como o Deus santo que condena um homem pecador, mas como o Deus cheio de graça que agora me aceita como um filho amado. Louvado seja Jesus. Meu amigo, é isso que Deus faz. É por isso que Isaías, ele se dispôs a crer, a servir e a perseverar. É por isso que a igreja de Jesus Cristo, ao longo de 2000 anos, tem procurado servir o Senhor nos locais mais diferentes. É por isso que há tantas pessoas que sofrem tribulação e aflição, mas não desistem de Jesus. O meu desafio para cada um nessa noite: você que ainda não teve um encontro com Deus, você que ainda não teve a sua vida consertada por Deus, faça como Isaías, rasgue seu coração diante do Senhor e diga: Deus, se o Senhor não usar de misericórdia, eu vou obedecer. Traz a brasa da cruz de Cristo para perdão dos meus pecados. Aquele que já é salvo, considera: Deus te salvou não apenas para você ir para o céu, que já é maravilhoso. Deus te salvou para que através de você outros também possam conhecer essa salvação. Diga para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Eu não sei para quê, mas eu me submeto e me entrego. Envia-me a mim. A Igreja Batista de Serrana, graças a Deus pelos 41 anos, que Cristo venha logo. Mas se não vier, nos próximos 41 anos, essa igreja vai continuar crendo, vai continuar servindo, vai continuar perseverando. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a glória ao nome dele. Agradeço a atenção dos irmãos. 9h30. Peço perdão, com vergonha de ter ido além do tempo.